Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, diante do Teu cuidado com as nossas vidas e te pedimos, vem Espírito Santo de Deus, agora, trazer a cada um de nós entendimento da Tua palavra, que Tu possas ministrar, Senhor Deus, ao nosso coração com essas palavras, para que o entendimento dessa palavra traga a cada um de nós uma prática de uma vida livre, a vida que Tu preparaste para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Olha, então hoje nós vamos aqui seguir essa nossa leitura. Eu quero deixar sempre claro, o nosso objetivo aqui não é fazer um estudo exegético, ou seja, aprofundado, olhando o texto original e olhando outros relatos históricos paralelos, ou seja, não é fazer um estudo profundo do que nós temos aqui, mas eu quero convidar vocês para uma leitura observativa. O que é isso? Eu tenho feito isso assim com muita gente e tem sido de uma simples profundidade muito grande. Isso aqui pode ser simples e profundo ao mesmo tempo. É a gente identificar, né, nos detalhes de cada palavra, o que cada palavra ali está trazendo para cada um da gente, e pode falar de uma maneira, né, especial a cada pessoa. Às vezes uma determinada palavra fala profundamente a alguém, para outros é uma outra palavra. Então é livre, é uma leitura livre que nós vamos fazer, mas atentos aos detalhes, tá bom? Então, primeira carta de João, ela é uma carta que ele não se apresenta necessariamente como escritor, mas historiadores, existe um consenso histórico que atribui essa carta aqui ao apóstolo João, né, que teria sido João o mesmo escritor do quarto evangelho, o mesmo escritor de Apocalipse, e ela entra no rol das cartas universais, as cartas que foram mandadas universalmente. Não foi um destino específico. Como Paulo escreveu a carta aos Romanos, como Paulo escreveu a carta aos Efésios. Não, a carta de João, ela é uma carta universal. É uma carta para todos os cristãos. Tá? Então é uma carta endereçada a cristãos, aos fiéis. As pessoas que já estavam na caminhada, essa carta foi endereçada. Existe uma controvérsia na época em que ela foi escrita, mas acredita-se, né, existe meio que um consenso histórico, que ela teria sido escrita no final do primeiro século, ali por volta dos anos 90, 90 e pouco do primeiro século, é quando essa carta teria sido escrita. Tá? Então, João viveu os seus últimos anos ali na Ásia Menor, naquela região de Éfeso, nas ilhas gregas, por ali. Então, acredita-se que ele, né, pregou muito tempo ali, ele andou por aquela região, ou seja, aquele ali era o seu mundo, aquele era o seu universo. Muitas igrejas estavam estabelecidas ali, não apenas uma igreja, mas muitas igrejas estavam estabelecidas naquela região. E João, então, escreve de uma maneira universal, uma maneira para todos. Tá? E, assim, atribui-se que seja no final do primeiro século, pelo seguinte: foi justamente naquela época, no final do primeiro século, que estava crescendo muito ali, aquela região da Ásia Menor, da Grécia, era uma região, sempre foi uma região sobretudo naquela época, de muitas escolas filosóficas, muitas pessoas, muitas correntes filosóficas aconteciam ali naquela região, e estava crescendo muito, né, uma corrente ali filosófica, um estudo que vinha, de certa maneira, assim, distorcendo a fé cristã.
Eu estou falando do gnosticismo, do docentismo, que era uma filosofia muito emergente ali naquela época, que basicamente, não quero aprofundar aqui, não tenho muito conhecimento de gnosticismo, docentismo não, mas basicamente se trata da questão do seguinte, de uma separação completa de espírito e corpo, como o corpo sendo algo completamente mal, o corpo ele é algo, os olhos são maus, o instinto, o corpo é essencialmente mal e não existe possibilidade de regeneração no corpo, tá? E o espírito, por sua vez, é essencialmente bom, é completamente bom o espírito. Então, e aí, algumas coisas se assemelhavam ali com a doutrina cristã, mas outras coisas era completamente contrário. Porque a gente vê nos evangelhos, a gente vê nos escritos da palavra, a gente vê o quê? A proposta da regeneração, né? O novo nascimento. Então, como crescia muito o gnosticismo, o docentismo ali, acredita-se que João escreve essa carta aos crentes para que permanecessem fiéis, né? Aquilo que lhes foi ensinado com o evangelho, com a doutrina. Então, a carta toda dele é como se estivesse sendo uma carta escrita assim, olha, isso é para você, para a sua vida. Né? Então entenda isso. Então, eu quero ler aqui com vocês, então nós vamos ler o primeiro capítulo e vamos então depois observar alguns detalhes nesse primeiro capítulo, tá bom? Vamos lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria, em algumas versões tem para que a alegria de vocês seja completa. Verso 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Gente, olha, a singularidade da linguagem de João, né, é que traz, então, a convenção, o consenso de que essa carta aqui, ela foi escrita pelo mesmo apóstolo João, não foi um outro João qualquer, mas é pelo apóstolo João. E a gente pode ver aqui alguns detalhes, né? Nesse comecinho aqui, ele começa basicamente com um testemunho, tá? Então ele está trazendo aqui um testemunho pessoal. João está falando
aqui. E olha só a semelhança com a qual ele começa a carta é muito semelhante ao início do Evangelho de João, que ele diz assim, o que era desde o princípio. Percebe? Aqui logo no comecinho, o que era desde o princípio. E se a gente for no Evangelho de João, a gente vai ver, vai perceber, né, esse mesma assim, direção. O Evangelho de João começa assim, ó. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Estava com Deus no princípio. Percebe? Então, o Evangelho de João fala isso. Está falando, e aí vai falar que a palavra se fez carne, né, habitou entre nós. Isso é o Evangelho de João. E ele começa aqui a carta justamente dando essa mesma noção. O que era desde o princípio. Ou seja, já que estavam surgindo doutrinas ali, diversas doutrinas, inclusive doutrinas que negavam uma existência física do Filho de Deus, que Jesus não teria existido, se é que o Filho de Deus, né, era as filosofias, se é que o Filho de Deus existiu, não era necessariamente uma pessoa. E João, ele começa aqui, e eu quero ler com vocês, nessa atenção ao detalhe das palavras, ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, ou seja, o que foi dito antes pelos profetas, o que havia sido prenunciado, teria sido anunciado, nós ouvimos tudo isso que teria. E ele diz assim, o que vimos com os nossos olhos. Ele está dando um testemunho pessoal. Né? Um testemunho pessoal. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Olha, João era considerado, né, junto com Pedro e Tiago, o pequeno grupo de Jesus. Dentre os discípulos, o pequeno grupo era Pedro, Tiago e João, eram os mais achegados. E a certa altura, lá no Evangelho de João, a gente vê ele se referenciando a Jesus, se referenciando a João, como sendo o discípulo a quem ele amava. Talvez pelo fato de ser o caçula entre os discípulos, né? Há quem faça uma ligação também com alguns textos bíblicos que apontam a possibilidade desse João aqui, ele ser primo de Jesus também. Mas isso são apenas algumas inferências que as pessoas fazem. Tá? Mas ele diz aqui assim, ele fala e ele diz, né, que tocou em Jesus. Isso era muito simbólico, sobretudo para aquele pessoal ali daquela região da Ásia Menor, da Grécia, porque assim, entre os gregos, entre a cultura grega, a cultura helênica, que era ali a base da cultura daquela região, na cultura helênica, o politeísmo, a gente já falou muito sobre isso aqui, era uma coisa muito evidente, mas a questão, a importância de se ter as estátuas para que as pessoas tocassem nos deuses. Então, o tocar no Deus era uma coisa assim muito especial. E as pessoas iam até os lugares para tocar naquelas estátuas, naquelas imagens que eram as suas divindades. E isso até a gente viu um discurso lá em Atos 17, naquele discurso de Paulo lá no Areópago. Paulo fala um pouco sobre isso. Quer ver? Eu vou até recapitular aqui, né? Quem estava seguindo aí Atos, está fresquinho isso na cabeça, né? Em Atos 17, olha só. Cadê? Papapá. Ele diz aqui, ó. Cadê? Aqui no verso 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Ou seja, quando Paulo está falando ali para os helênicos, está dizendo, os homens tentam tatear,
tentam tocar e talvez encontrá-lo. Então, Paulo está dizendo que Deus enviou o seu Filho para que alguns tentassem tateando encontrá-lo, tocando. E João dá o testemunho, eu toquei nele. Né? Então, ele diz, e ainda diz mais, esse verso 1, só o verso 1, sem ficar aqui o verso 1 todo, né? O verso 1 é muito rico, aqui em 1 João, porque ele diz assim, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. É como João se refere a Jesus como sendo a palavra. Foi todo assim no capítulo 1 de João. Ele diz que Jesus era o verbo, era o logos. Né? A palavra grega para logos, que significa a palavra. Então, Jesus, ele é a encarnação do verbo, a encarnação da palavra. Né? Isso aí já é um estudo em João, lá no Evangelho de João, porque ele está dizendo, né? Você lembra que lá em Gênesis, como é que as coisas foram criadas? Como é que as coisas foram criadas? Como é que Deus criou todas as coisas? Deus criou tudo pela palavra. Né? Deus disse, haja luz, houve luz. Haja. E tudo que Deus falava existia. Haja vida, né? Haja. Era sempre pela palavra. E o Evangelho diz, o Evangelho de João, diz que Jesus estava com Deus desde o princípio. Desde o princípio. E ele era o próprio Deus. Ele estava ali com Deus. Tá? Então, ele era a palavra. Ele era o Logos. Então, ele diz aqui, né? Isso proclamamos, está dizendo que está falando disso, de quem ele ouviu e de quem ele tocou, está falando a respeito da palavra. E a palavra não é qualquer palavra, né? A palavra da vida. A palavra da vida. Jesus como sendo a palavra da vida. Tá? Então, é muito significativo. No verso 2, ele diz aqui assim, a vida se manifestou. A vida se manifestou. Ou seja, a vida se revelou, a vida apareceu. E aí alguém pode dizer, ora, como assim a vida apareceu? A vida já existia, as pessoas já estavam vivas. Como é que a vida, a partir daquele momento é que a vida se manifestou? Porque João aqui, ele está dizendo, né, ele que escreveu aquilo lá que Jesus disse, lembra que Jesus disse lá no Evangelho 14 de João? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus se autoproclamou como sendo a vida. Ele era a vida. Tá? Ele não era uma vida, ele era a vida. Ou seja, o doador da vida. Aquele que dá a vida. Aquele que vivifica as pessoas. Aqueles que estão mortos são vivificados em Jesus. Então, aqui é muito significativo quando ele diz, a vida se manifestou. Eu acho lindo, acho poético, quando ele diz assim, a vida surgiu, né? Como se manifestou aqui, nesse momento. E aí ele continua o testemunho. Nós a vimos e dela testemunhamos. E é disso que nós proclamamos. Né? Proclamamos a vocês. Oi, desculpa aí, o pessoal tentou entrar aqui ligando, por isso que deu uma travada. Mas quando ele está falando, né, ele diz o seguinte, olha, eu não estou falando de filosofias que a turma está falando aí. Eu não estou falando de invencionice. Eu estou falando daquilo que nós vimos e que testemunhamos e proclamamos a vocês. E essa vida é uma vida eterna. E aí ele segue dizendo, ainda no verso 2, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, não é a obra do acaso. Né? Foi manifestada. Essa vida estava com o Pai. É o link perfeito aqui em 1 João com o primeiro capítulo do Evangelho de João. Né? Quando ele está trazendo a mesma lógica. Só que aqui agora ele está dando uma carta, está só embasando aqui o que ele vai trazer para contrapor aquela mentira que estava sendo posta naquela época. Tá bom? Então no verso 3 ele diz assim, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês
também tenham comunhão conosco. Ou seja, João está dizendo, eu estou falando disso para vocês, para que você também esteja junto comigo, ou seja, a gente esteja na mesma vibe, foi isso que o João quis dizer aqui, para que a gente esteja junto, a gente esteja em comunhão completa, né? E aí segue dizendo, nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Olha, João está dizendo aqui o que ele ouviu de Jesus. Jesus dizia, né, quando Filipe uma vez se aproximou de Jesus e disse, mostra-nos o Pai. Aí ele pegou e disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então, e quem está, né? Eu estou com o Pai, e aquele que está em mim, né, está já junto comigo. E ele vai em João 15, lá e fala da videira verdadeira. Então, ele está falando aqui nessa mesma lógica. Ou seja, eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês também estejam juntos, e a gente esteja numa coisa só. Tá? E aí, ele fala, vê, no versículo 4, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esse termo, a nossa alegria seja completa, lembra alguma coisa a você? Né? Esse termo, alegria completa, João também escreveu lá no capítulo 15, né, do Evangelho, quando ele fala, né, que permaneçam, Jesus dizendo, permaneçam no meu amor, assim como eu permaneço no amor do Pai. Né? Então permaneçam em mim. E ele diz, como é que eu permaneço? Né? O próprio Jesus explica isso lá em João 15. É quando eu obedeço os seus mandamentos. Aí Jesus diz, permaneça no meu amor. Obedeça os meus mandamentos, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, permaneçam em mim. E Jesus diz, digo essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, quando lá Jesus fala dessa unidade, ou seja, João está dizendo exatamente isso aqui. Ou seja, é através da unidade, é através dessa comunhão que a gente pode viver uma alegria completa. Alegria completa. Tá? Essa é a proposta da alegria completa. E aí segue. Depois dessa apresentação. Aqui foi só a apresentação. Né? Dos versículos 1 ao versículo 4 dessa carta, foi só ele dizendo, olha, é sobre esse Jesus que eu estou falando. Né? Eu não quero combater as heresias que estão postas falando das heresias. Nem tampouco eu, Jason, aqui, quero ficar falando das heresias, ficar falando do gnosticismo, do docentismo, nada disso. Né? João, ele está aqui mostrando o seguinte, olha, é importante se combater o engano com a verdade. A mentira, ela se combate com a verdade. As trevas se combatem com a luz. Não é eu querendo retirar as trevas. Não é eu querendo ali negar a mentira. Não. É com a verdade. É a verdade quem destrói a mentira. É a luz quem destrói as trevas. Tá? Então, vê só. E é justamente aqui agora que ele, depois de ter apresentado acerca de que ele estava falando, que ele começa a falar. Verso 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Pronto, ele vai dizer aqui. Olha, a mensagem da qual eu estou falando é essa aqui. Essa é a mensagem. Pronto. João, agora, ele disse, olha, eu já falei de quem é que eu estou falando, tá? Não é da minha cabeça, não é uma filosofia qualquer, de quem eu estou falando. Então ele fez toda uma apresentação de quem era Jesus, né? Então, primeiro ele apresenta, e agora ele está dizendo o quê? Aqui. Ele está dizendo o quê? A mensagem que transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Pronto. Aqui ele já faz uma diferença. Né?
luz e trevas. Ou seja, se é luz, acenda uma lâmpada na tua mão. Você não consegue ver de escuridão ali. O que é luz, é luz. Não é luz mais ou menos. Não existe. É luz. Aonde tem luz, não existe trevas. Ponto. Isso, o próprio Jesus também tinha afirmado lá, né? A gente vê isso lá em João 8. Cadê? Deixa eu pegar aqui o texto. Quando Jesus fala aqui, ó, em João 8, cadê? Está aqui, João 8. João 8, no verso 12. Jesus diz assim, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. Ou seja, João, ele está impregnado do ensino de Jesus. Né? Ele escreve o Evangelho, ele tem uma noção clara do ensino de Jesus e ele está aplicando aqui. Ele está falando tudo aquilo, ele não está falando de uma filosofia qualquer, de um pensamento qualquer. Ele está falando daquilo que ele aprendeu. E aí, do verso 6 até o verso 10, João usa um estilo literário aqui, que é o do contraponto. Né? Se, então, se, senão. Então, a cada verso, ele faz sempre... Ou seja, por quê? Porque se a pessoa... A turma estava falando naquela época, estava falando de gnosticismo, né? O termo gnose é conhecimento, ou seja, é pensamento. João não estava impondo aqui alguma coisa. Ele estava convidando as pessoas para entenderem, para pensar também. Então ele diz, olha, se existe uma coisa, né? Obviamente, essa outra coisa não. Então, se uma coisa é verdade, logo não é mentira. Se eu não estou na verdade, eu estou na mentira. Ou seja, sempre com esses contrapontos. Olha o primeiro contraponto que ele faz aqui. Ele diz assim, se afirmamos que temos comunhão com ele, ou seja, ele não está acusando, negando, ele está pressupondo. Se você, se eu, se nós afirmamos, né, se eu estou afirmando que eu tenho comunhão com ele, tá? Cadê verso 6? Mas andamos nas trevas, ou seja, se eu tenho comunhão com ele, mas eu estou nas trevas, está dizendo, é uma incoerência. Ele aqui aponta para uma incoerência. Então ele está dizendo o quê? Mentimos. Percebe? Ou seja, aqui é lógica pura. Né? Ele está dando aqui uma aula de lógica. Se nós afirmamos que temos comunhão com ele, mas nós andamos nas trevas, mentimos. E se mentimos, nós não estamos praticando a verdade. Vê a reflexão. Ele traz aqui a reflexão. É impossível eu dizer que eu tenho comunhão com a luz, mas eu estou andando em trevas. Né? E o que é andar em trevas? O que seria andar em trevas? Andar em trevas é quando eu dou as costas para a luz. Se a luz está ali, eu dou as costas para a luz, eu estou andando para cá, eu estou olhando aqui na minha frente a minha sombra. Eu estou andando em trevas. É trevas. Se eu dei as costas para a luz. Tá? Então, Paulo trabalha muito bem isso lá, né, quando fala de andar como filhos da luz. Lembra? Ali em Efésios 5, né, no capítulo 5 de Efésios, Paulo fala muito sobre a importância de andar na luz. Mas vamos seguir. Olha só, porque está concatenado. No verso 7, mais uma condicional, mais um se. Ele diz, se porém, né, se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha aí.
Percebe? Ou seja, se nós dizemos que andamos na luz, né? Se todos nós estamos na luz, nós temos comunhão. E eu quero até resgatar esse texto que eu falei aqui em Efésios. Olha só. Só para não ficar... Eu levantei a bola, né, e não concluí. Olha aqui. Porque Efésios 5, 8. Em Efésios 5, 8, ele diz assim, presta atenção. Porque outrora vocês eram trevas. É o que Paulo diz. Né? Mas agora são luz no Senhor. Vivam, em outra versão diz, andem como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em quê? Toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Ou seja, eu preciso expor tudo aquilo na minha vida que está em trevas à luz. Tá? Para quê? Para que, expondo a luz, eu possa me libertar daquelas trevas. E aí a gente volta lá, para 1 João, que é justamente aqui no verso 7, que ele diz o quê? Se andarmos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E se nós estamos com ele, olha, um reflexo direto aqui, por transitividade. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós nos voltamos para a luz, todos os pecados são purificados. Isso é uma promessa. Tá? Então, aqui a gente entende como sendo João trazendo sempre esse contraponto, sem exercer um julgamento a ninguém, mas trazendo uma reflexão, para que cada um possa refletir em si mesmo, né, e tomar a sua decisão. Porque, veja só, o verso 8, mais uma condicional. É mais uma condicional. Vê que ele diz, se afirmamos que estamos sem pecado, ou seja, se nós afirmamos que a nossa vida pregressa não tem pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se nós dizemos simplesmente, não, eu não preciso dessa luz porque eu não estou em pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Ou seja, enganando a nós mesmos. Engano, mentira. Mais uma vez, está sempre trazendo, porque se existia, se ele estava falando de uma doutrina que era mentirosa, enganosa, ele está mostrando quando é que acontece a verdadeira mentira, quando é o verdadeiro engano. Quando eu digo, não, por mim mesmo, eu não tenho pecado. Então é mentira, eu estou me enganando. Tá? Isso aqui no verso 8. Verso 9. Agora, né, um outro contraponto. Mais uma condicional. Mais uma reflexão. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ora, aqui agora já tem uma proposição. Tá? E a proposição é o seguinte, ele disse antes, se dizemos que não temos pecado, nós somos mentirosos. E se nós dissermos que temos pecado, o que eu faço com isso? Que eu digo sempre, né, é muito fácil a pessoa se reconhecer pecador. Né? Eu me reconheço pecador, eu admito até que eu pequei, coisa e tal, mas confessar os pecados pressupõe um arrependimento. Confessar pecado significa o seguinte, abandonar aquilo lá, dar as costas para o pecado. Então o que João está dizendo aqui, né, se nós confessamos os nossos pecados, ou seja, se existe arrependimento,
e eu assumo um pecado e coloco os nossos pecados, quem confessa está se confessando para ser julgado. Tá? Alguém confessa um crime, ele vai ser julgado por aquele crime. Não é assim? Então, quando você confessa, se nós confessamos os nossos pecados, nós temos um justo juiz. Ele é fiel, ele é justo. Ou seja, ele é justo porque, como diz Paulo aos Romanos, ele é justificador. Ou seja, ele nos torna justos. Aí é pura graça. Ele está falando aqui de graça abundante. E que justificação é você se tornar uma pessoa justa agora. Então, ele é fiel, ele é justo e justificador. Então, ele vai me tornar justo. Ele vai me tornar justo. É graça pura. Ou seja, toda vez que eu me coloco ali, né, eu me apresento confessando, arrependido, ele vai me justificar. Então, a gente, já que ele está cheio de condicionais aqui, a gente identifica o quê? Que a justificação é graça, sem dúvida. Mas essa justificação, ela é uma consequência imediata, direta, de quê? Do arrependimento e da confissão. Arrependimento e confissão. E aí vem o versículo 10, ele coloca mais uma reflexão, mais uma condição. Você percebe que desde lá no versículo 6, ele sempre começa com um se. Todo versículo começa com um se. Se afirmamos que não temos cometido pecado, né, ele volta aqui, né, ao versículo 8, como se fosse ali fechando o que ele começou. Ele abre do versículo 8 e fecha no versículo 10. Se nós permanecemos firmes, afirmamos que não temos cometido pecado, nós estamos fazendo Deus de mentiroso. Porque, né, Deus mandou o seu Filho Jesus para justificar todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se a gente afirma, não, eu não tenho pecado, nós estamos fazendo Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. E quem é a sua palavra? A gente viu no começo. Quem é o Logos? Que João apresenta. Quem é a palavra? O próprio Jesus. Ou seja, se nós afirmamos que nós não temos pecado, nós fazemos Deus de mentiroso e Jesus definitivamente não está em nós. A palavra, né, a sua palavra não está em nós. O Logos não está em nós, a palavra não está em nós. Então, esse primeiro capítulo de João, ele traz aqui, né, nessa carta, ele vai, é como se fosse a abertura da carta, ele traz essa noção muito clara. Né? Quem é Jesus? Ele diz, eu estou testemunhando de alguém que eu vi, que eu toquei, né? E por isso eu estou falando para vocês, um senso de missão aqui que João tem, muito claro. E depois ele chama cada um de nós para uma reflexão pessoal. A reflexão aqui é completamente pessoal. Ele traz, né, em cada um desses si uma lógica. Uma lógica. Ora, se tal coisa, então tal coisa. É lógica. Tá? Então, ele nos convida à fé racional. A fé é racional. Ou seja, ser racional não significa perder a espiritualidade, não. O Senhor nos fez seres racionais. Né? O Senhor nos fez. O Senhor nos criou racionais. Então, fé e razão andam juntas. Eu preciso ter uma noção clara das coisas e crer verdadeiramente. Tá? Então, gente, para mim, essa carta aqui de 1 João, ela tem uma mensagem tão peculiar, tão pessoal, tão pastoral,
tão cuidadosa, né, que foi nesse discernimento que eu disse, não, vamos fazer essa leitura. Tá? Então eu quero orar por você agora, nesse momento, quero te convidar para que a gente possa se colocar diante dessa reflexão aqui. Pai, em nome de Jesus, diante dessa palavra que nos foi dada, mediante o Teu Espírito, nós queremos olhar para essa palavra e viver, Senhor Deus, a plenitude daquilo que Tu preparaste para cada um de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, e ministra as nossas vidas, para que nós tenhamos o apropriar-se dessa verdade. Nós queremos, sim, Pai, queremos andar na luz e não em trevas. E a luz, a Tua luz, que é Jesus, possa estar bem presente e nós jamais nos desviemos dela. Em nome de Jesus. Amém.